Eu, junto com a minha esposa, fui assistir o filme Divertidamente 2. Vocês assistiram? Sim? Não? As crianças viram? Viram? Sim! Eu não vou dar spoilers, tá? Basicamente, para quem não assistiu, esse filme conta a história de uma menina que chega na idade da adolescência. E quando ela chega nessa idade, na adolescência, ela passa a experimentar, segundo o filme, novas emoções. Então, no primeiro filme, foram apresentados um conjunto de emoções básicas: medo, alegria, tristeza, raiva e nojo. No segundo filme, foram acrescentadas novas emoções: inveja, tédio, vergonha e a ansiedade, que é a protagonista deste filme. Eu disse emoções entre aspas, porque não há um consenso entre os estudiosos quanto a elas. Alguns incluem ainda surpresa, desejo e esperança, enquanto outros não incluem inveja, tédio, vergonha e ansiedade nessa lista. Deixe-me complicar um pouquinho mais. Peguemos, por exemplo, a inveja. Muitos estudiosos classificam a inveja como sentimento e não como emoção. E sentimento, aparentemente, é algo um pouco mais complexo do que a emoção. Então, esses estudiosos vão dizer que a emoção pode ser observada pelos outros, enquanto que o sentimento não. Esse sentimento só é acessível pela própria pessoa. A inveja, portanto, é aquele sentimento, sabe, de dolorosa percepção de que algo nos falta. Por exemplo, você pode cumprimentar uma pessoa com um sorriso no rosto, expressando visivelmente uma falsa alegria, mas ao mesmo tempo você pode experimentar uma inveja, um sentimento no íntimo do seu coração. Complexo, não? Emoções, sentimentos. E eu mencionei o filme Divertidamente 2, porque o meu foco, é claro, é o mesmo do filme hoje: falar de ansiedade. Uma outra informação: segundo o blog do Hospital Albert Einstein, a ansiedade é um sentimento comum. E quando essa ansiedade se manifesta, essa emoção se manifesta de forma aguda e começa a atrapalhar as atividades corriqueiras da nossa vida, é possível que neste momento você esteja atravessando uma crise de ansiedade. Em outras palavras, segundo o hospital, ansiedade é uma emoção básica. E a manifestação aguda desta emoção é uma crise de ansiedade. Bom, seja ansiedade uma emoção ou um sentimento, o fato é que muitas vezes ela é visivelmente percebida na nossa sociedade. Aliás, esta nossa geração agora é considerada por todos a geração mais ansiosa de todos os tempos. O meu objetivo hoje não é definir com os irmãos o que é ansiedade, mas sim dar uma resposta à seguinte pergunta: como nós aqui, povo de Deus, devemos lidar com a ansiedade? Essa pergunta será respondida ao longo do sermão. E eu gostaria de responder a essa pergunta, é claro, à luz da palavra de Deus. Então, para isso, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34.
E hoje, especialmente, eu farei a leitura na versão Almeida, Revista e Atualizada. Normalmente eu uso a Nova Almeida Atualizada. Se os irmãos quiserem uma indicação de Bíblia, fica aí a dica. A grande maioria dos cultos eu usarei esta versão, mas hoje, especialmente, a leitura será feita na Almeida, Revista e Atualizada. Então, assim diz a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Oremos mais uma vez. Santo e bendito Deus, a sua palavra foi lida, e nós, pelo nosso esforço, não conseguimos alcançar toda a profundidade e todo o bom conselho que o Senhor tem para nós. Por isso, rogamos, Senhor, o seu Santo Espírito. E é o que te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Crianças, vocês têm caderno, caneta, ou um papel e caneta? Todos têm? Não? Quem não tem? Levanta a mão. Quem não tem? Todos têm. Então eu vou fazer um desafio para vocês agora. Eu gostaria que vocês pegassem metade dessa folha do caderno e desenhassem alguém muito, mas muito preocupado. Alguém realmente, sabe, que não consegue dormir de tanta preocupação. Eu gostaria que vocês tentassem desenhar isso. Tudo bem? No final do capítulo 4, a partir do verso 23, Mateus nos conta que o Senhor Jesus percorreu toda a Galileia. E durante esse percurso, Jesus, ele ensinou nas sinagogas, pregou o evangelho do reino e curou todo tipo de doença e enfermidade. Com isso, claro, a fama do Senhor correu por toda aquela região, fazendo numerosas multidões, e essas numerosas multidões o seguiam. O início do capítulo 5 vai dizer assim que, ao ver essas multidões, Jesus sobe ao monte, se assenta, e quando ele se assenta, os seus discípulos se aproximam. E quando se aproximam, o Senhor passa a ensinar. Esse ensino proferido pelo Senhor começa no capítulo 5 e termina somente no capítulo 7. Esse ensino ficou conhecido como o Sermão do Monte. Nesse sermão, o Senhor Jesus aborda diversos assuntos, até que em um determinado momento do sermão dele, ele diz o seguinte, verso 25 que nós lemos hoje. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Para os irmãos que me acompanham esse texto em outra versão hoje, é possível que no lugar da palavra ansiedade, a sua versão esteja grafado com a palavra preocupação, que aliás é o título do sermão hoje. Elas são sinônimas, tá? Ansiedade ou preocupação derivam de uma palavra grega, a palavra merinnao, é um verbo que tem o seguinte sentido: ficar apreensivo ou aflito diante de possível perigo ou desgraça. Este verbo pode ser usado tanto para expressar preocupação por questões legítimas, como também por questões desnecessárias. Em certos idiomas, essa palavra, olhem só que interessante, tem o seguinte sentido: ser morto pela própria mente ou ainda sofrer por estar pensando. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo. Se você tem um boleto para pagar e você fica ansioso porque você ainda não tem o dinheiro necessário, isso é uma ansiedade legítima. Mas se a partir desta constatação você não faz nada, mas você fica pensando nas possibilidades futuras de sucesso ou fracasso em juntar esse dinheiro e você perde o sono e passa a ter crises de ansiedade, isso não é legítimo. Você está sofrendo por estar pensando. Você está sendo morto pela sua própria mente. Quanto a esse tipo de ansiedade, o Senhor diz no texto o seguinte para nós: não andeis ansiosos pela vossa vida. A tradução literal desse trecho que eu acabei de falar é: parem de se preocupar. Parem. E eu não falo isso com o seguinte tom de conselho, ou tom de sugestão, ou um positivismo, sabe? Vai dar tudo certo, então pare de se preocupar. Eu falo porque o verbo aqui está no modo imperativo, então é uma ordem do Senhor Jesus. Pare de se preocupar. Você anda ansioso? Você anda preocupado? Então a ordem do Senhor é: pare imediatamente com isso. Mas nós poderíamos argumentar com o Senhor o seguinte: mas Senhor, eu não ando preocupado por coisas desnecessárias. A minha questão realmente é importante. A minha questão é questão de sobrevivência. Às vezes é de risco de vida. Mas, meus irmãos, será que existe algum nível de ansiedade que é permitida pela palavra? Eu gostaria que sim, mas lendo o texto, eu creio que não. Porque os parâmetros adotados pelo Senhor Jesus aqui são os mais básicos para a nossa sobrevivência: comida e roupa. Já nas coisas básicas, o Senhor nos proíbe, dizendo: não se preocupe. 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E para que nós não tenhamos dúvida, para se fazer claro com relação ao que ele está dizendo, o Senhor apresenta duas razões para que a gente não fique preocupado. A primeira razão, dos versos 26 a 27, dizem que é Deus
quem alimenta as suas criaturas. Vejam no texto. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vocês já viram alguma pomba magricela em São Paulo? Já viram alguma pomba caindo porque não tem do que comer? Eu nunca vi. Por quê? Porque o Senhor Jesus afirma que os pássaros não passam fome, porque o próprio Senhor as alimenta todos os dias. E nós, segundo a fala do nosso Senhor, somos muito mais importantes do que essas aves. O importante aqui também é que o Senhor não está falando só de subsistência, mas Ele está falando também do cuidado da saúde. Vocês acham que cuidando da saúde, vocês vão conseguir prolongar a vida, além do que Deus já determinou para você? Vocês acham que uma dieta vegana, uma academia, dormir bem, vai garantir mais anos de vida para você? Vocês acham que vão conseguir acrescentar 1 minuto a mais de vida do que o Senhor já determinou para você? O mundo diz que sim, mas o Senhor diz que não. Você vai experimentar com certeza uma melhor qualidade de vida, mas você não vai conseguir acrescentar 1 segundo sequer à sua vida. Do mesmo modo, você acha que vai conseguir abreviar a sua vida antes do tempo determinado pelo Senhor? Você acha que se você não se cuidar, você tiver uma péssima qualidade de vida, você vai conseguir subtrair 1 minuto sequer do que Deus determinou para você? Com certeza também não. Eu digo isso não da minha cabeça, porque em outro momento registrado em Mateus mesmo, capítulo 10, versículo 29, o Senhor vai dizer que não morre um pássaro sequer sem o consentimento do Pai. Não morre. Então, uma coisa importante que nós devemos nunca esquecer é que Deus não só criou a vida, mas também é Ele quem a sustenta. É Deus quem sustenta a vida. Outro dia eu tive a sorte de entrar na aula do evangelista Nores, e ele estava falando justamente sobre a criação e das plantas que existiam antes do sol. Como isso é possível? Isso é possível porque quem sustenta não é o mundo criado por Deus. Quem sustenta é Deus. E a gente não deve esquecer disso. Parem de se preocupar. Parem. Porque é Deus quem está no controle. E sempre estará. Segunda razão. É Deus quem veste as suas criaturas. Isso está registrado dos versos 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse trecho é uma grande verdade na vida minha e da minha esposa. Porque num dos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente morava lá no Sacomã. No imóvel tinha um cacto que ficava no estacionamento, tomando sol o dia inteiro. Em 10 anos, foram raras as vezes que nós demos água para aquela planta.
ela só se alimentava de água de chuva, mais nada. Mas, todo ano, aquela planta se enchia de brotos. Esses brotos surgiam do nada. Eram cactos dessa altura, começava com um broto desse tamanho, depois ele ficava com esse tamanho de comprimento, e não era 1 ou 2, às vezes eram 6, 7. E quando chegava de noite, abria uma flor desse tamanho. Durava só um dia. No dia seguinte ela murchava, e ao longo da semana ela caía. E eu ficava impressionado com aquilo, com o aparecimento do broto, com a exuberância da flor. Como pode um cacto dar uma flor tão bonita, sem receber nada? E como que aquela flor morria tão rápido? Era impressionante. O Senhor realmente criou as flores com uma beleza que realmente nenhum ser humano será capaz de reproduzir. Então, mais uma vez, parem de se preocupar. Deus proverá. E para isso, é preciso fé. Deus está sempre no controle. Prossigamos no texto dos versos 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No verso 31, a palavra inquieteis, no original é a mesma traduzida para ansiedade. Então, mais uma vez, o Senhor persiste dizendo: não fiquem ansiosos. E pior, são os gentios que procuram essas coisas. Alguém sabe o significado da palavra gentio? Gentios são aqueles que não conhecem a Deus. São os ímpios. Aqueles que estão longe de Deus. E quando eu digo longe, eu não estou dizendo de distância, mas eu estou dizendo que são aqueles que estão em plena rebeldia contra o Senhor. Esses são os ímpios. E quem está nesta situação está em pecado. Em outras palavras, segundo o texto, andar ansioso, preocupado, é pecado. É pecado porque é uma ação deliberada contra o nosso Senhor. Meus irmãos, isso é sério. Dizer que anda ansioso é afirmar para si mesmo e para os outros que você tem um Deus que não é capaz de cuidar de você. É dizer que Deus, o Deus que você tem é um Deus que não se importa. É dizer que Deus, esse Deus que você tem, é um Deus fraco. A ansiedade, meus queridos, é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus com você. Portanto, andar ansioso, preocupado, segundo as palavras do nosso Senhor, é pecado. E quem anda assim está em desobediência. Mas o problema é que nós temos momentos de ansiedade. E algumas vezes, crises, não é mesmo? Quem que nunca passou por isso? Se andar ansioso é pecado, como que nós lidamos então com isso? Vamos responder então a pergunta proposta no início do sermão. E a pergunta é: como nós, povo de Deus, devemos lidar com a ansiedade? E a resposta está no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui é: ajuste o seu foco. Pare de olhar para os problemas. Pare de olhar para a razão da sua ansiedade e olhe para o Senhor. Se volte para Ele. Busque o seu reino e a sua justiça. E como que nós fazemos isso então? Antes de dar essa resposta, eu gostaria de falar com as crianças novamente, porque elas estão aí desenhando até agora uma pessoa ansiosa, né? Na outra metade da folha, eu gostaria que vocês desenhassem o seguinte: alguém orando para Deus e logo depois feliz porque ela está em paz. Entenderam? Eu vou ver esses desenhos no final, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Não foge não, que eu quero ver se vocês prestaram atenção no sermão. Eu gostaria, meus irmãos, de sugerir uma prática baseada em 2 versículos. O primeiro, em 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 6 a 7. Assim diz a palavra: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. O livro de Jó, capítulo 1, dos versos 14 a 21, diz que um mensageiro chegou a Jó e disse assim: os bois foram levados, mataram os servos e só eu consegui escapar. Enquanto esse falava, veio um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu consegui escapar. O texto diz que enquanto ele falava, veio outro mensageiro e disse assim: os caldeus levaram os camelos, mataram os servos. Só eu consegui escapar. Também este ainda falava quando veio outro e disse assim: os seus filhos e as suas filhas morreram. Só eu consegui escapar. Sabe o que Jó fez? Verso 20 vai dizer que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não questionou, ele não amaldiçoou a Deus, ele se humilhou, reconheceu a sua pequenez e adorou o Senhor. Primeiro conselho é: tenha uma atitude humilde para com o Senhor, porque é Ele, no tempo oportuno, no tempo do Senhor, que vai te exaltar. Lance, o texto diz, lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. E o segundo conselho está em Filipenses 4, 6, 7, que eu tive a felicidade de ouvir o pastor ler hoje na nossa reunião matinal. Assim diz a palavra: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, vocês não sabem a importância disso. O que Deus está nos dando, se eu posso dizer dessa forma, é uma ferramenta para que você aplique na sua vida. Às vezes a gente fala assim: como é que eu faço, como é que eu vivo a palavra de Deus? E aqui hoje nós estamos vendo uma forma. Orem. Se preciso, você estiver muito aflito, suplique, rasgue o coração diante de Deus, lance sobre Ele toda a preocupação e todos os anseios que você tem. E façam isso
com ações de graça. E o que é isso? O que são ações de graças? É você relembrar, é você agradecer por tudo aquilo que você já recebeu até esse momento. É você trazer à mente como que o Senhor tem cuidado de você até aqui. E sabe por que você precisa fazer isso? Não é porque Deus precisa ser lembrado. Negativo. É porque é você quem precisa ser lembrado de que é Ele que tem te sustentado até aqui. É por isso que é preciso essas ações de graça. Um dia, minha esposa me ligou com a seguinte notícia do meu pai: que meu pai teria que amputar alguns dedos do pé. Relembrando este episódio naquele momento em que recebi a mensagem, eu me lembro assim de ter perdido as forças nas pernas, ter puxado uma cadeira para sentar, porque senão eu ia cair ali naquele momento. De tão impactante que foi a ligação. Eu lembro da palpitação, eu lembro da dificuldade de respirar e até de uma certa náusea. Muitas coisas se passaram em poucos segundos na minha cabeça. A primeira foi assim: nossa, será que eu estou tendo um ataque do coração? Isso é um ataque do coração? Mas nada aconteceu. Depois foi: e agora? Como que vai ser? Será que vai ser a primeira intervenção de muitas? Se eu estou assim, como está a minha esposa que acabou de me dar essa notícia? Como que a minha mãe vai receber essa notícia? Quem vai pagar os custos disso tudo? Porque naquele momento meu pai estava sem plano. Quem vai cuidar dele depois? Quem vai cuidar da minha mãe? Minha mãe tinha sofrido um AVC. Qual foi a causa? Será que foi diabetes? Mas acreditem, irmãos, meu pai, aos 78 anos, ele não tinha nem uma cárie, nem uma diabetes. Ele não tinha nada. Depois se descobriu que era um problema vascular. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei absorvido por aqueles pensamentos. Mas naquele momento, eu tenho quase certeza que eu tive uma crise de ansiedade. E naquele momento, durante a crise, sabe o que eu fiz? Eu me humilhei diante do Senhor, reconhecendo a minha pequenez, pequeno em resolver os problemas, pequeno no meu modo de pensar, egoísta como homem. Eu comecei então a suplicar a ajuda do Senhor e depois eu comecei a agradecer e a lembrar de todas as coisas que o Senhor fez na minha vida. E que até aquele momento o Senhor sempre cuidou de nós. E a partir daquele momento, eu pedi perdão pela minha atitude e supliquei ao Senhor que o Santo Espírito me capacitasse a prosseguir e que Ele me desse sabedoria e clareza para que as coisas fossem resolvidas dali em diante. E a partir de então, meu coração se inundou da paz do Senhor. E eu consegui prosseguir. O texto conclui dizendo no verso 34 assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor nos lembra, e nós não deveremos esquecer, que nós vivemos num mundo caído, num mundo marcado pelo pecado, cheio de motivos de ansiedade, cheio de preocupações. E não pensem vocês que vocês vão se livrar deles. Essa não é a oração do salmista no Salmo 23. Ele fala: mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte. Ou seja, estaremos ainda caminhando num vale de trevas.
Mas ele nos lembra que ainda assim, nesse mundo, nós devemos buscá-lo. Meus irmãos, a grande verdade é que não existe cura para a ansiedade. Porque a ansiedade não é uma doença. É uma ação de se preocupar a mente com relação ao futuro. É ocupar previamente a mente com coisas que ainda não aconteceram. Para quem assistiu o filme, no filme Divertidamente 2, a ansiedade, logo quando ela aparece, vocês se lembram como que ela se apresenta? Ela se apresenta assim, ó, eu sou o planejador do futuro. Isso não é verdade. Ansiedade em si não é pecado, mas andar ansioso é. Você alimentar isso na sua mente e no seu coração é. E para pecado tem solução. E todos nós sabemos qual é a solução para isso. É sempre o nosso Senhor Jesus. Vocês creem nisso? Creem nisso? Que a solução para o pecado é Jesus? Então, clamem a Deus, peçam a Deus em nome do Senhor Jesus e afastem as preocupações da sua cabeça, do seu coração e descansem no Senhor. Irmãos, oremos, curvem as suas cabeças em resposta ao sermão. E eu gostaria de propor 2 temas de oração. O primeiro é, se você tem andado ansioso e não tem conseguido descansar no Senhor, aproveite este momento agora para se humilhar diante dele, de reconhecer o seu pecado e pedir, suplicar ao Senhor para que ele te dê paz e te conduza nesse momento de dificuldade. Reconheça a sua incapacidade de viver corretamente. Lance sobre ele a sua ansiedade. Agradeça pelas coisas boas que ele tem feito por você. Reconheça a misericórdia, a graça dele em sua vida. Suplique por Jesus. Peça a ação do Santo Espírito em suas vidas. E o segundo tema que eu proponho é para você que já aprendeu a descansar no Senhor. Diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, você já é capaz de buscar refúgio na rocha. Agradeça. Agradeça. E peça ao Senhor a oportunidade de fortalecer os irmãos que ainda precisam de ajuda. Enquanto os irmãos oram, vou pedir para que o louvor faça um fundo. E para os irmãos que já oraram, peço para que se coloquem de pé, para que cantemos mais um louvor ao Senhor.